Um vídeo que apareceu no meu recomendado, eu falei, nossa, que legal. Bora ver. Bora ver. É um canal chamado Taverna Otaku. Ele fala bastante sobre Jujutsu, então se você ele quiser tem bastante ver... shorts, ele tem uns 5 vídeos no canal postados, só longos, né? O resto é tudo shorts. Mas parece que o cara, ele tem, assim, o hiperfoco em Jujutsu, ele posta bastante sobre Jujutsu Kaisen. Se você Com gosta... certeza, ele manja mais do que a gente. Com certeza. Com certeza, é um canal interessante pra quem curte aí Jujutsu Kaisen. Então vão lá, se inscrevam no canal, apoiem o criador, ele tá com 12 mil inscritos, então seria muito massa se vocês forem lá e se inscreverem. Porque, como eu sempre falo, a gente não vai assistir a todos os conteúdos, mas estamos aqui divulgando canais também, que não só os canais que têm 100 mil, 200 mil, 300 mil. A gente quer ver canais menores também, porque é interessante que a gente dá uma divulgada, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. As expansões de domínio são consideradas o auge do mundo Jujutsu. Mas sabia que tem ferramentas amaldiçoadas tão poderosas que conseguiriam dar hit kill no Gojo? Ferramentas Não sabia. Não sabia amaldiçoadas são Não armas sabia ou não. itens imbuídos com energia amaldiçoada. Lembrando que objetos amaldiçoados não são ferramentas amaldiçoadas. Enquanto um objeto amaldiçoado simplesmente tem energia amaldiçoada, as ferramentas amaldiçoadas são armas imbuídas com energia. E por isso até não feiticeiros conseguem usá-los para lutar contra maldições. E vale ressaltar que armas normais, tipo katanas, podem se tornar ferramentas semi-amaldiçoadas se o usuário imbuir ela com energia. Só que ela não vira uma ferramenta amaldiçoada por completo porque ela tá simplesmente sendo reforçada. Vamos começar Entendi. com os óculos da Maki. Como a Maki tem restrição celestial, ela não consegue enxergar maldições. Só que como naquela época o seu nível ainda não era alto o suficiente pra aumentar os seus foda. sentidos a ponto dela sentir maldições, tipo o Toji, ela precisava desses óculos pra conseguir ver seus oponentes, senão não ia ter o que ela fazer. Mas no futuro ela atingiu realmente zero de energia, chegando no nível Top do Toji e edições. não precisando Foda. mais desses óculos. Indo pro próximo, temos o celular da Nanako. A gente não viu muito dela ou da técnica dela, então é difícil de saber, mas basicamente a câmera do seu celular funciona em conjunto com sua técnica, que permite que ela manipule qualquer coisa dentro de uma foto tirada com esse celular, incluindo ela Ela mesma caso ela manipula tire uma selfie. foto? Ela, por exemplo, Ah, o celular é uma ferramenta amaldiçoada? Aí ela Interessante. tira a usou isso foto, pra se teleportar aí em Shibuya. mexe na foto, mexe na realidade? Caraca. Indo pro próximo, temos a guitarra do Gakuganji, que é o diretor. A Foda. técnica Isso Meu aqui é herói. uma loucura. Isso aqui é uma amaldiçoada doideira. dele permite que ele use seu corpo como Esse um velho é muito dispositivo bom. Isso daqui é o roqueiro hoje em dia, né? Roqueiro hoje em dia é só velho, Nossa, pior que é. né? Pior que é mesmo. Tipo, nossa, eu vou no show de rock. Essa vibe aqui, ó. Essa vibe aí, ó, gente. Cadê as novas bandas, né? dele permite que ele use seu corpo como um dispositivo que amplifica o som. Daí ele tem essa guitarra elétrica vermelha, que inclusive é uma Gibson 1967 Mahogany Flying V Rich Maestro Vibron. Sei lá se eu falei isso certo, mano, deve estar tudo errado. Daí ele toca com a guitarra e usa o seu corpo para amplificar o som, lançando as melodias como se fosse energia amaldiçoada. Indo pro próximo, temos o Anel do Yuta, que foi futuramente usado pelo seu neto, Tsurugi Okutsu, em Jujutsu Kaisen Módulo. Esse anel tem décadas e décadas de energia amaldiçoada do Yuta armazenada e também a vontade da Rika. Vontade da Rika, no caso, é basicamente a capacidade de invocar o Shikigami Rika. E no geral é um anel muito roubado, porque a Rika Então em si a é Rika muito sempre vai tá aí? poderosa e também como bônus É. tem décadas de energia. É porque explicaram nos comentários. Eu leio os comentários, viu, gente? Pessoa, quando é educado, eu leio. Que Eles ela falam- morreu, né? e ali é uma casca dela. Mas ali é a o casca, que que é sobrou. a energia que sobrou dela. A energia negativa dela se tornou aquilo. Uma energia negativa que eu tô sendo aqui, a energia amaldiçoada dela se formou ali, né? Por causa do rolê traumático. E a Rika, que tem, que é essa maldição, não é literalmente o espírito dela. O espírito seguiu e aquilo ficou. E aí a gente leu os então quem comentários. tiver o anel vai ter Vai ter a coisa. a Rika 2.0, que não é a Rika. É, a Rika que é a maldição, não a Rika pessoa, né? Não a Rika que já foi embora. E bom, com isso nós acabamos as ferramentas amaldiçoadas que não são armas. Essas ferramentas que eu citei são coisas em geral úteis. Não são literalmente achei legal. armas feitas pra atacar igual todas as outras a partir Cara, de eu agora. gosto desse Começando conceito pra com caramba. a arma do Nanami. A técnica Isso, eu acho pica esse personagem. Caraca. Vamos combinar que até você que é um garoto hétero, topzera, É, o Nanami é o nosso Daddy. ele não é porra nenhuma, não. Eu só acho ele maneiro mesmo. Calma aí, pô. amaldiçoada do Nanami é de proporção, que divide o alvo em 10 linhas e basicamente cria um ponto fraco na proporção de 7:3. E essa arma basicamente serve pra auxiliar ele na técnica dele. O tamanho, a proporção, enfim, ela foi feita pra funcionar direito com a técnica do Nanami. Cara, mas esse personagem eu acho pica. Ele Tipo é assim, muito foda. qual personagem de Jujutsu Kaisen você teria uma figure, né? Se fosse escolher, Nanami. Ele tirando assim, uma coisinha assim, ó. E com cutelo. Ih, ele tirando a roupa e segurando o cutelo. Não, ele
Que delícia! Eu não posso ver esses vídeos deliciosos. Entendi. É quinta série? É quinta série? Entendi do que entendi. É a gravata, pô. No mangá, depois que o Nanami morreu e essa espada foi passada pro Ino, ela evoluiu. Ela foi basicamente imbuída com a técnica do Nanami. Então toda vez que o Ino ataca com ela, os ataques dele ficam mais poderosos. E essa espada também tem uma durabilidade muito bizarra, tendo até mesmo aguentado bloquear golpes do Sukuna. E bom, uma outra ferramenta amaldiçoada que foi basicamente feita pra técnica de alguém é o martelo do Higuruma. Nesse caso, ele literalmente veio com a sua técnica amaldiçoada por padrão. Ninguém teve que fazer esse martelo pra ele aí não. O Higuruma consegue fazer ele desaparecer e reaparecer à vontade, consegue trocar ele livremente entre as mãos, consegue também manipular o tamanho dele e mudar suas proporções para imitar outras O tamanho do martelo? armas. Tipo um martelo de batalha, um cajado, um gancho, uma marreta gigante. Enfim, Tá muito roubado esse martelo aí, tá domínio não? receber pena de morte, o martelo se transforma na espada do carrasco, que é uma espada que ao encostar em alguém faz com que a pessoa imediatamente morra, sem exceções. Essa espada chegou a ser usada no Sukuna, por exemplo, mas na hora que acertou o braço dele, ele cortou fora. Daí, como não tava mais conectado com ele, acabou não o matando. E assim como o martelo, como essa espada não é exatamente uma ferramenta amaldiçoada normal, e sim parte da técnica do Higuruma, caso a técnica seja anulada, Eu falei. Eu vou assistir. Até lá, ó, aqui, ó. ou ele desmaia ou até mesmo morra, a espada desaparece. A próxima arma que eu quero falar é a espada do Shigemo. O cabo dessa espada, ao invés de ser um cabo normal, é uma mão, e ela consegue mover seus dedos pra formar um punho ou pra ficar agarrando alguma coisa. Além disso, ela também consegue levitar e se mover independente do usuário. Bom, indo para as próximas, eu quero falar sobre várias armas de uma vez. Primeiro temos a katana da Miwa, que originalmente era uma espada normal, mas a Miwa ficou imbuindo ela com energia amaldiçoada por um longo período de tempo, até ela eventualmente se tornar realmente uma ferramenta amaldiçoada real. Essa espada que inclusive já foi usada pela Maki. Temos também aquela espada com lâmina negra do Megumi, que também já foi usada pela Maki. A Hanami declarou que essa espada era superior à katana da Miwa, pelo menos em poder de corte. Ela foi destruída pelaquela maldição de grau especial que tinha um dedo do Sukuna, e futuramente o Megumi substituiu essa lâmina negra quebrada por uma espada de 2 gumes. Temos também aquele machado de batalha grandão da Mei Mei, e temos a matadora de demônios, que é uma adaga que o Gojo comprou da Maki e deu de presente pro Itadori, que assim como a lâmina negra do Megumi, também foi destruída na batalha contra a maldição que tinha um dedo no Sukuna. Todas essas armas, se eu acabei Aquela cena é boa. Você não espera que aquilo vai acontecer. de citar, são basicamente armas genéricas que não tem nenhum efeito especial. Fica a recomendação aí pros fãs de anime. Um anime que a gente acabou as 2 temporadas aí recentemente, tá esperando sair. Comédia, gente. Rama-mei. Não tem nada a ver com isso. Quer dar uma tem desopilada? até a ver. Tem as lutas, né? Tem tudo a ver, gente. É assim, é a cara de Jujutsu Kaisen. Cara de Jujutsu. Nossa. Tem luta, né, gente? Tem, É com certeza. Né? Tem transformações. Tem transformação. Não como você vai... Tem panda. Tem panda, olha. Os dois tem panda. Eu acho que se assemelha mais do que você tá até imaginando. É, exatamente. Não, são basicamente armas comuns, só que elas têm energia amaldiçoada pra conseguir afetar maldições. As únicas que ficaram faltando nessa lista aí são as armas iniciais da Maki. São basicamente lanças comuns, só que com energia amaldiçoada, feitas pra ela simplesmente ser capaz de matar maldições, já que ela quase não tinha energia. Futuramente, quando ela chegou no auge da restrição celestial, ela trocou essas armas porque elas simplesmente não eram tão eficientes assim. E essa nova arma que ela pegou se chama Osso de Dragão, que é simplesmente a obra-prima do Juzo Kumiya, a melhor ferramenta amaldiçoada que ele já criou. E o que torna essa arma tão poderosa é que ela consegue acumular força e energia amaldiçoada. Daí, quando o usuário quiser, ele consegue ejetar isso acumulado pela parte de trás da lâmina, o que obviamente torna possível fazer uns ataques completamente bizarros, com um nível de poder que seria impossível de alcançar. E a parada é que a Maki não usava só essa espada. Ao mesmo tempo que usava essa espada, ela também usava a katana da alma dividida, mas não a versão original, e sim uma réplica completamente exata criada pela Mai. Foi inclusive essa arma que ela usou pra aniquilar o clã Zenin e que virou sua arma principal depois disso, até ela pegar o osso de dragão e usar as duas juntas. Mas, tirando essa réplica criada pela Mai, a verdadeira katana da alma dividida foi usada pelo Toji, e o poder dela é ignorar toda a resistência física do alvo e cortar diretamente na sua alma, causando ferimentos impossíveis de serem curados até com energia reversa. Não dá pra usar contra o Sukuna, não? A espada que o Toji usou pra triturar os Shikigamis do gueto. Porque o Sukuna também tem um negócio desse, né? Que corta Ele chegou a usar todas as ferramentas mais roubadas de Jujutsu. Ele não, foi o Sukuna. Que cortou o espaço-tempo e corta o Gojo no meio. Foi o Sukuna, foi. Não, só que esse daqui corta a alma, né? Gente, é igualzinho a saga do Inuyasha, velho. Na moral.
Dá sim. Daria pra usar contra o Sukuna, mas ninguém sabia onde ela tava. Como também a corrente de 1000 milhas, que é uma ferramenta amaldiçoada de Maneiro. classe especial. Essa daqui combinava muito com o Toji. Ela parece com uma corrente normal, só que ela tem o poder de que desde que uma das suas pontas não esteja sendo vista por ninguém, ela consegue se estender pra sempre. Então o que o Toji fazia era deixar uma das pontas dentro da minhoca. Ou seja, ninguém tava conseguindo ver, então ele conseguia estender ela infinitamente Maneiro, hein? 100% do tempo. Mas o Toji não só tinha a katana da alma dividida e a corrente de 1000 milhas, como ainda mais uma ferramenta amaldiçoada de classe especial, que é a lança invertida do céu. Foi essa que ele usou pra jambrolhar o Gojo. E bom, essa arma foi imbuída com uma técnica amaldiçoada que tem um encantamento chamado cancelamento forçado. E o efeito dele é muito simples, cancelar completamente qualquer técnica amaldiçoada que encoste. Inclusive, se a lâmina acertar um alvo, qualquer técnica dele vai ser anulada também. Então você não precisa necessariamente Eu estaria procurando essas coisas aí pra acabar com o Então, Sukuna. acertar na técnica e sim no alvo. O cara é No caso bom. da luta contra o Gojo em específico, ele usou pra quebrar e atravessar cara o é bom. Ilimitado. Mas depois que ele atravessou o Gojo com essa espada, o Ilimitado cancelou completamente, então ele podia ter atacado com outras armas. Só não tinha muito porquê. Ele também usou essa arma pra bloquear o vermelho que o Gojo jogou nele. Essa arma é honestamente perfeita pra quem tem restrição celestial. Combina perfeitamente, literalmente não tem nada melhor. Só que existe uma outra ferramenta amaldiçoada que é basicamente uma O Gojo destruiu? Eu nem lembro. Eu tenho que reassistir versão tudo. piorada da lança invertida do céu, que é a corda negra. Essa ferramenta foi criada pelo clã do Miguel na África ao longo de décadas. E ela tem basicamente o mesmo efeito da lança invertida do céu. Ela consegue cancelar o efeito Esse cara parece muito sério de Jojo, não parece? de outras Parece. técnicas amaldiçoadas. Totalmente. O motivo dela ser inferior é que ela queima toda vez que é usada pra anular alguma coisa, encurtando o seu tamanho com cada acerto até que não sobre nada. Na luta contra o Gojo, por exemplo, o Miguel tava usando essa arma e ele conseguiu segurar o Gojo por 10 minutos. Só que no processo ele acabou completamente com a corda negra. O que é uma pena, né? Porque de acordo com o Aí é Tengen, essa foda, era uma das né? poucas coisas que existiam no mundo que eram capazes de anular os efeitos da prisão que tava selando o Gojo. E falando no reino da prisão, eu quero fazer umas menções honrosas aqui aos objetos amaldiçoados, que embora não sejam ferramentas amaldiçoadas, funcionam bem parecido e também são muito legais. E além do reino da prisão, os únicos dois que tem são os dedos do Sukuna e os fetos amaldiçoados, então eu não vou fazer um vídeo inteiro sobre isso, é melhor falar aqui logo. O reino da prisão é um objeto amaldiçoado. Ah, tinha que fazer um vídeo inteiro Eu falando acho sobre que isso. dava pra fazer, ó. Ó, o rolê do YouTube é, se você tem a oportunidade de fazer 2 vídeos, faça. Porque faça. aí você tagueia 2 vídeos diferentes. Faça. Não é? A pessoa, quando for pesquisar objeto amaldiçoado, vai encontrar o seu vídeo. É, igual, exatamente. entendeu? De classe especial que tem uma barreira capaz de selar absolutamente qualquer coisa ou pessoa dentro de uma prisão inescapável. Só que tem algumas condições. Pra ativar, tem que usar o encantamento Portão Abra. E pro alvo ser selado, ele precisa ficar mantido dentro de um raio de 4 metros por 1 minuto inteiro. Ou pelo menos por 1 minuto inteiro dentro da mente dele. E é o que acontece na única Não vez que entendi, foi vemos o reino da nada, prisão véi. sendo usado contra o Gojo. Como a técnica do Gojo faz ele perceber o tempo de maneira diferente, fora o fato de que ele tinha acabado de ver o gueto e ficou revendo várias memórias do seu passado, esses 1 minuto acabaram passando rapidinho. Bom, depois que Então isso tem que ficar acontece, o paradinho alvo por fica 1 minuto completamente e aí ele fica preso. É 1 minuto, né? Tem que estar lá. Só que já que o Gojo, o tempo pra ele tava passando mais devagar, Ele não notou. não. Fora pra uma pessoa teria passado 1 segundo, mas pra ele passou 1 minuto. Aí ele foi preso. Entendi. imóvel e incapaz de acessar É essa isso que eu energia entendi. amaldiçoada. Daí é só você falar portão feche, revertendo o reino da prisão para sua forma pequena e prendendo o alvo dentro indefinidamente. Apenas um alvo pode ser contido por vez, e a menos que a pessoa saia ou morra dentro do reino da prisão, ele não pode ser usado novamente. E caso capture um alvo extremamente poderoso, tipo Satoru Gojo, o reino da prisão se torna extremamente pesado, como se estivesse processando o feiticeiro. Inclusive, dentro do reino da prisão o tempo não passa, então a pessoa não envelhece. E, inclusive, esse reino maneiro, da prisão que é usado para selar o Gojo é somente o portão da frente. Existe um portão de trás, que é o que é necessário para libertar qualquer coisa que tá selada dentro. Tem o olho, né, de cima e tem o olho de baixo ali, costura. Não tem, não? Sigamos. Só que esse portão de trás foi selado pelo Tengen, que pretendia esconder a existência do reino da prisão. O que não adiantou muito, já que o Kenjaku acabou encontrando o portão da frente em algum lugar O Tengen é uma criatura bem peculiar, né, mano? em outro continente. E quando o reino da prisão sela alguma coisa, a autoridade para abrir ele fica com o portador da frente. O dono da parte de trás não conseguiria abri-lo e teria que usar alguma outra coisa, tipo a lança invertida do céu ou a corda negra. E bom, como eu falei, os outros dois objetos amaldiçoados são os dedos do Sukuna e os fetos amaldiçoados Pintura da Morte. Os dedos do Sukuna eu imagino que a maioria já saibam. Durante a Era Heian, depois de derrotar todo mundo que existia, o Sukuna estava muito entediado. Com isso, ele e o Kenjaku fizeram um acordo para separar a alma dele em 20 dedos, cada um contendo uma
parcela do poder original do Sukuna. E daí deu em tudo que deu. Já os fetos amaldiçoados são uma situação mais complicada. No começo da Era Meiji, tinha uma mulher com uma composição genética especial que teve um filho meio humano e meio maldição. Daí chegou Noritoshi Kamo, que é considerado o feiticeiro mais maligno da história, e forçou essa mulher e seu filho a se tornarem experimentos. Nisso ela teve 9 gestações e 9 abortos. Nossa, que horrível. Em algum momento, esses fetos foram pegos pela escola Jujutsu de Tóquio e escondidos. Tamo junto, Só que Lucas. depois, durante a invasão do evento de intercâmbio, o Mahito conseguiu alcançar o depósito amaldiçoado e detectou a presença dos objetos de classe especial. Daí ele roubou os fetos número 1, 2 e 3 e levou eles pro Kenjaku, que logo depois encarnou eles em receptáculos de carne e sangue, assim nascendo Ezo, Ketizo e Chozo. Eventualmente, o Chozo usou sua conexão sanguínea para guiar os aliados de Yuji pela barreira do Tengen e alcançar as tumbas da estrela, onde estavam os outros 6 fetos. Daí o Itadori foi lá e ingeriu todos eles, o que fez com que ele adquirisse a manipulação Ai, de que sangue. meu Deus. Desculpa, foi mal. É porque eu não esperava. Foi mal. É porque realmente eu não esperava ouvir hoje Não, às calma, velho. 3h42 da tarde que ele chegou lá e eu nunca pensaria que ele ingeriria fetos, tá ligado? Tipo, é um bagulho que... Mano, o maluco já come dedo podre. Ingere os fetos, aí eu... Não sei se vale a pena. Nhami, nhami. Cara, não entendi isso. Deixa eu voltar aqui Que pra ver se eu almocinho entendo. gostoso. O Sukuna Aqui, tava ó. muito entediado. Ó, vamos voltar daqui. Vai, Com vai. isso, ele e o Kenjaku fizeram uma Ó, ele e o Kenjaku, lá Fizeram antigamente, acordo dos dedos. Aham. fizeram um acordo, porque já que ele tava entediado, o Kenjaku, que é essa criatura que troca de corpo, então ele não tem forma única, ele ajudou o Sukuna a ser dividido em 20 dedos. acordo Certo? pra separar a alma Certo. dele em 20 dedos, cada um contendo uma parcela do poder original do Sukuna. E daí deu em tudo que deu. Já os fetos amaldiçoados são uma situação mais complicada. No começo da Era Meiji, tinha uma mulher com uma composição genética especial que teve um Tinha uma mulher com uma composição genética especial que ela, filho meio que humano que ela foi utilizada como e experimento. meio maldição. Daí chegou Noritoshi Kamo, que é considerado o feiticeiro mais maligno da história, e forçou essa mulher e seu filho a se tornarem experimentos. Nisso ela teve Então, ela teve os 6 fetos. 9 gestações e 9. É, 9 abortos. na real. Em Eu não entendi onde tá o Kenjaku aqui. Eu não entendi que parte entra o Kenjaku na história. O Noritoshi é o Kenjaku? Ah, esse cara é o Kenjaku. Faltou essa informação. Entendi. Aí o Noritoshi não sei o que, o Kenjaku estava dentro dele. Entendi. E o Kenjaku, então, não foi o Noritoshi, foi o Kenjaku que teve os filhos, entendeu? Saquei. Então tá E bom. o Kenjaku no corpo desse maluco fez os 9 filhos. Então ele é pai dos 9 abortos. Entendi, compreendi. Ah! Agora eu compreendi a situação. Não, mas eu entendi. É porque assim, ó, o cara do vídeo, eu vou defender ele aqui. Eu acho que esse vídeo não é pra quem não manja de nada, dois idiotas igual a gente. Pra quem já É pra quem já manja, mais mais uma recapitulação. Eu acho que a gente, assim que a gente assistir, toma vergonha na cara, que agora a gente vai começar a ver, tá? Porque agora a gente acabou o Ramamei. Então, à noite a gente vai tentar assistir um episódio por dia aí. Eu acho que a gente vai ganhar mais contexto. Com certeza vamos, né? Se não ganhar também, eu vou falar aqui depois, tá? Eu vou falar que eu achei uma bosta. Eu vou ser sincero aqui. Vamos lá. Agora que a gente entendeu, bora continuar, né? Daí o Itadori foi lá e ingeriu todos eles, o que fez com que ele adquirisse a manipulação de sangue. Bom, indo pro próximo, eu acho que a gente tem a ferramenta amaldiçoada que mais foi usada em Jujutsu, que é a nuvem brincalhona. Ela foi usada pelo Geto, pela Maki, pelo Megumi, pelo Todou e depois pelo Toji revivido, sendo que o Toji acabou Realmente é amaldiçoado esse troço, né? Todo mundo foi de ralo. afiando ela e depois quebrando. E ela é a única ferramenta amaldiçoada de classe especial que não é imbuída com nenhuma técnica amaldiçoada, o que não faz ela ser fraca, na verdade ela é muito forte. Isso porque a força dela depende da força física crua do usuário, não é da força em geral, não é da quantidade de energia amaldiçoada, nada disso, é da força física mesmo. Ou seja, ela é basicamente perfeita para aqueles que têm restrição celestial, porque tem vários feiticeiros que são muito fortes fisicamente, mas isso é porque eles se fortalecem com energia amaldiçoada, então não conta. Mas não quer dizer que ela só sirva para quem tem restrição celestial. Isso porque ela também amplia a força do usuário com a
própria energia amaldiçoada. Então ela é basicamente um multiplicador absurdo de força física. E bom, essa arma aqui já foi usada absurdamente. Ela foi usada pelo Geto na luta contra o Yuta, embora o Geto era muito fraco, daí nem adiantou muito. Depois ela foi usada pelo Megumi, pela Maki e pelo Todou contra a Hanami. Inclusive o Todou, que já era alguém muito forte fisicamente, deu pra ver o que ele fez com a Hanami usando essa arma. Umas poucas porradas já foram o suficiente pra basicamente derrotar ela. Depois a Maki usou de novo, só que agora contra o Dagon, o que não adiantou muito, porque o Dagon era simplesmente muito mais forte que ela. Até chegar o Toji e usar essa arma pra destruir completamente o Dagon. E depois, como que vai passando de mão em mão essas armas aí, como o Toji Vão tinha arregaçado roubando um completamente essa arma, ele afiou, quebrou, fez um monte de coisa, ela simplesmente nunca mais foi usada. E bom, vamos agora pra uma extremamente interessante. Foi passando de mão em mão mesmo. Porque diferente de todas as outras até então, ela não foi usada por um feiticeiro. E não, na verdade, ela também não foi usada por uma maldição. Eu tô falando da Espada da Exterminação, que é uma lâmina usada por Mahoraga, que é um Shikigami das 10 sombras. Essa espada é uma longa lâmina de 2 gumes que tá presa no braço direito do Mahoraga. E essa espada aqui é o counter absoluto de todas as maldições. Isso porque, como todo mundo já sabe, as maldições são feitas de energia negativa. E essa espada aqui é completamente envolta em energia positiva, que é a mesma energia usada para técnica reversa, por exemplo. Então, quando o Mahoraga ataca qualquer coisa feita de energia negativa, a espada dele simplesmente destrói. Cara, o Mahoraga, ele me lembra muito algo que o Guillermo Del Toro criaria. Tá Ele ligado? me lembra um anjo de Evangelion. Não, eu acho que os anjos de Evangelho são mais malucos que isso daqui. Mas o Guillermo Del Toro, ele tem aquele bicho que fez assim, ó, sabe? Ah, aquele bicho assim do... Ele cria uns seres que são bem malucos assim. Nossa, agora que você mencionou, eu não lembrava desse, agora que você falou desse, completamente. parece. O próprio Sukuna, quando tomou o ataque do Mahoraga, falou que se ele fosse uma maldição, ele teria imediatamente morrido pra aquele ataque. Mas infelizmente a gente nunca viu o Mahoraga lutando contra uma maldição. E bom, uma outra ferramenta amaldiçoada que não é usada por um feiticeiro é a Espada da Vida Purulenta. Essa daqui é usada pela maldição Kurourushi. E é interessante que a letalidade dessa espada aqui... é um bom diretor, hein, pra fazer uma adaptação americana aí, ou ocidental de Jujutsu Kaisen, ia ser o Guillermo Del Toro. Tem gente que quando tem uma ideia, a gente reza pra elas esquecerem. E não tem nada a ver com a espada em si. Eu acho que ele não faria, pela mas... sua capacidade de atirar esses pequenos ovos no inimigo. Pouco depois dos ovos que atingirem a pele do alvo, eles gente. se quebram e pequenas maldições inseto nascem do ferimento. Inclusive, esse efeito também acontece se a lâmina cortar o alvo diretamente. Bem desagradável, Meu sendo Deus, sincero. Bom, indo pra próxima, uma nojo. outra ferramenta amaldiçoada que aparece em Jujutsu Kaisen módulo é a Katana Honoyagi. Ela é a arma do Tsurugi, que é o protagonista, e, como eu falei, o neto da Maki e do Yuta. Essa ferramenta amaldiçoada gera faíscas quando a guarda da espada bate contra a bainha. Daí as faíscas então são infundidas na lâmina, fazendo com que a espada pegue fogo. E o Tsurugi consegue misturar essas chamas com a energia amaldiçoada da espada para soltar umas rajadas de fogo pra frente. Indo pro próximo, nós temos o Cajado Nioi, do Kashimo. Ele funciona como se fosse um para-raio que fica acumulando as cargas da técnica dele, além de ser capaz de conduzir as propriedades elétricas que o Kashimo tem na sua energia amaldiçoada. Só que não dá pra saber se isso daqui era uma ferramenta amaldiçoada ou só um cajado normal que o Kashimo usou tanto que ele foi absorvendo sua energia amaldiçoada que tem propriedades elétricas e naturalmente ficou assim igual é hoje em dia. A mesma coisa vale para as ferramentas amaldiçoadas da Nobara. Pra começar, ela tem um martelo de borracha que ela usa pra ficar batendo em seres humanos e não matá-los. Chapolin, realmente é só um né, martelo de borracha Muito. comum, inclusive. E as principais ferramentas dela são seu 100% martelo, agora Chapolin. o martelo normal, né, não de borracha, os pregos e o boneco de palha. Ao que dá a entender, eles são simplesmente ferramentas normais e não ferramentas amaldiçoadas. Só que eles são muito necessários pra técnica dela, que inclusive se chama técnica do boneco de palha, que consiste em compartilhar o dano entre esse boneco e o alvo. É bem curioso, inclusive, como a técnica dela não consegue invocar um boneco de palha nem nada, ela precisa pegar um externo físico mesmo. De qualquer modo, com o tempo, se ela se manter usando exatamente as mesmas ferramentas amaldiçoadas, elas vão absorvendo sua energia e evoluindo igual a espada da Miwa. Indo pra próxima ferramenta amaldiçoada, nós temos a Kamutoki, do Sukuna. Essa foi uma das duas ferramentas amaldiçoadas empunhadas por Sukuna durante a Era Heian, e essa arma tem a capacidade de invocar torrentes de eletricidade que atingem o alvo de cima. Inclusive, essa versão que vemos o Sukuna usando não é original, e sim uma réplica exata criada pela Yorozu usando um voto vinculativo com sua técnica de construção. E nós só vimos ele usando essa arma duas vezes. Uma contra a Mei Mei pra matar todos os corvos dela, e a outra contra o Kashimo. Daí depois a ferramenta foi confiscada pela expansão de domínio do Higuruma. E mesmo depois que o Higuruma morreu, a ferramenta não voltou pra ele, então ele perdeu permanentemente mesmo. E bom, eu falei que durante a Era Heian... Não, é só uma arma que ele utilizou 2 vezes e não usou mais, porque ela foi confiscada naquele rolê que a gente viu. Eu não entendi como Sukuna tinha funciona o usado bagulho. 2 ferramentas amaldiçoadas. A outra foi a Hiten. E a única coisa que sabemos dela é que ela é um tridente que foi empunhada junto com Kamutoki. E foi usando essas duas armas Ali a outra ali, ó. Tá vendo? que o Sukuna destruiu todos os feiticeiros Tá de bom. grau especial e todos os clãs da Era Heian. Nossa! Nossa, acaba do Acabou? nada o vídeo. Caraca! Que
isso, Não teve nenhum moço? tchau. Calma. Calma. Não pediu um like, não falou nada. Eu deixei o like, gente, então eu vou por ele aqui, ó. Se inscrevam lá no canal dele. Deixei o like lá. Meu Deus, moço, Foi que rápido. É isso? Quando eu vi, acabou. Achei maneiro. Não, acho Assim, que deu pra entender deu. algumas coisas. Outras eu fiquei meio confusa ainda, eu confesso. Mas a maioria eu consegui entender. mas eu acho que assim, não é culpa do vídeo a gente ficar confuso, é culpa... É porque a gente não assistiu, né? É. Então ele fala que não sei o que, imbuído não sei o que, mas não sei o que. Eu já não sei o que essas coisas, eu não vou entender como funciona. É, porque a gente não tem referência. Mas assim, em suma, o vídeo é bom. Legal, tá? Então, pessoas, se inscrevam lá. Fechou? Link na descrição, like, tudo mais. Eu quero ver vocês apoiando, porque o canal é maneiro. Pra quem gosta... Muita gente aqui que assiste gosta de Jujutsu Kaisen. O cara fala do quê? Jujutsu Kaisen. O cara parece muito fã. Se você é fã, vai lá e se inscreve. É isso. É isso. Tamo junto. Tchau. E comente qual é a sua ferramenta amaldiçoada favorita e por quê.